Grande problema no esporte do Brasil, as pessoas estão achando que patrocínio é simplesmente colocar um nome de uma empresa dentro de uma camiseta, de um espaço, de um outdoor, enfim, do que seja. Comprar um receber espaço, dinheiro, e receber um dinheiro por mês. Tipo, a empresa não tá preocupada em gerar valor, agregar valor à marca do cara. Se eu consigo agregar valor à marca do cara, eu tenho que trabalhar primeiro, né? Agregar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, se é o limite, eu posso fazer aquilo outro, que o cara vai falar assim, meu, isso aqui não é uma academia de squash, isso aqui é um gerador de negócio. Foi, estamos ao vivo. Boa noite. E aí, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo rolando? Belezinha, perfeito. Então tá bom. Então eu estava avisando pro pessoal aqui quem sou eu, né? O que eu vim fazer aqui. E convidei você, só para também esclarecer pro pessoal, convidei você porque estou apaixonada pelo esporte, né? Estou viciadinha no squash. Estou com a camisa do brasileiro desse ano, lá de Brasília, aqui, botei a camisa. Muito Não bom. tenho uma camisa ainda da sua academia, mas um dia visito lá e ganho uma camisa. Mas ainda não tenho, botei a camisa do brasileiro. E, tem gente importante aqui, hein, nessa sua live. Vou te falar uma coisa já. A sua live, de todas as lives que eu já fiz, desde acho que 2019, essa é a segunda live assim, com mais ibope pré. Que a galera fica falando, fica me mandando mensagem. Você é o cara da live, então tá todo mundo querendo ver você aqui na live. Ou o pessoal não tem o que fazer também hoje, né? Pode ser, não, mas eu acho que todo mundo quer saber da sua vida, porque eu falei que a gente ia falar da sua vida, da sua jornada, né? Mas aí eu tenho essa paixão nova aí pelo esporte, gente, e aí é óbvio que o nome do Galego apareceu para mim. Eu não treino na academia dele, né? Não fui lá ainda, mas o nome dele apareceu na minha vida, né? Eu conheci ele através até do livro, que ele vai falar aqui um pouco mais, ele já escreveu um livro sobre o esporte, e é claro que, assim, me interessei pelo assunto business, que a gente vai falar aqui também, porque eu tenho essa pegada, então, ele é um cara diferenciado e vocês vão ver aqui. Não tem muito que eu falar, ele vai falar para vocês. Queria pedir para todo mundo que está aqui assistindo ao vivo, mandar aí na gaivotinha, aí, falei certa a palavra gaivota, gaivotinha no aviãozinho, para outras pessoas que jogam com você, da sua academia de squash, interessados no esporte. A gente sempre fala, quem faz esse esporte fala, a gente tem um amor tão grande que a gente quer divulgar o esporte. Então tá no momento de você ajudar o esporte, mandando aí o aviãozinho para a galera assistir. Mas é óbvio, vai ficar gravada no nosso perfil, no meu perfil, depois ele pode botar no perfil dele e tal. Então isso não é um problema também. Mas a gente quer que vocês participem aqui. Então, façam perguntas ao longo aqui, se quiserem. Enquanto ele estiver falando, eu vou olhando os comentários. Enquanto eu estiver falando, ele olha os comentários, para a gente não perder aí o que a galera falar. Tá? Então, estamos combinados, né? Então, sem mais delongas, eu vou parar de falar, porque eu não sou a mais importante aqui hoje. Quem é importante é ele. Começa contando pra gente um pouco aí da sua história, aquilo que eu vi no início da palestra. Você tinha uma formação, como é que você caiu aí nesse mundo do esporte? Me conta aí, conta pra galera. Se apresenta, enfim, a casa é sua. Legal. Bom, vamos lá. Sou Renato Galego, trabalho com esporte, com squash, e agora um pouco mais, um trabalho um pouco mais amplo, a gente vai falar aí ao longo da live. Eu comecei a praticar esse esporte viciante, maravilhoso. Eu conheci o squash com 15 anos, no Clube Atlético Ipiranga, através de uns amigos, né, um amigo do meu pai. Comecei a jogar, né, fiquei apaixonado, assim como qualquer um que começa a jogar. Já larguei, eu fazia futebol, eu jogava futebol, né? Eu jogava futsal e futebol de campo no clube. Eu já larguei isso, comecei só a me dedicar a treinar e a bater bola o dia inteiro, enfim. Batia bola em tudo quanto era lugar, garagem, no quarto, na sala, enfim, como qualquer criança quando começa a jogar.
E com 16 anos, eu treinava bastante. Com 16 anos eu comecei a jogar um pouco de circuito profissional, com 16, de 16 até uns 18 anos. Nunca fui um jogador absurdamente bom, ou mega talentoso, ou nada disso. E aí, com 16 anos, a gente teve um problema, teve um acidente no clube, né? A gente teve um problema que, infelizmente, o professor de squash do clube faleceu. Ele dava aula de squash, de tênis. Ele faleceu e o diretor, na época, também já falecido, o Gilson Bolzan, me convidou para começar a dar aula. E eu falei, como assim? Eu tenho 16 anos, eu não quero dar aula. Ele falou, não, você vai dar aula e você vai dar aula para meus filhos. E aí, os 2 filhos dele foram meus 2 primeiros alunos. Aí, desde então, eu comecei a dar aula. Eu dava aula umas 2 vezes por semana. Na verdade, era, como para muitos ainda hoje era um hobby remunerado. Eu enxergava dessa forma. E eu segui estudando. Eu fiz eletrotécnica no colegial, que não me serviu para muita coisa, porque eu não sei nem ligar uma lâmpada. Aí, depois, na universidade, eu fiz publicidade e propaganda, né, com ênfase em marketing. Bom, enfim, me formei, trabalhava numa agência que fazia trabalhos para a DM9, que era uma agência, na época, era praticamente a melhor agência aqui de São Paulo, né, quiçá do Brasil. E eu trabalhava com criação, trabalhava nessa área. E uma vez, num happy hour, eu estava sentado e na minha frente estava uma das pessoas, um VP de criação, e o cara virou para mim e falou assim, você é o cara que trabalha com esporte? Eu falei, eu trabalho com esporte. Aí ele falou assim, legal. Aí ele perguntou o que era, o que não era, tal, ele já sabia mais ou menos. Eu expliquei para ele e ele falou para mim, ele fez a seguinte pergunta, você gosta de trabalhar aqui na agência? E eu falei, poxa, eu adoro marketing, adoro criação, enfim. E ele falou, e o squash, que você gosta de dar aula, né, tal? E eu falei, eu amo. E aí ele veio com aquela frase célebre que foi a chave seletora aí de tudo, que foi, ele virou para mim e falou, então você é um imbecil. Né? Tanto que em todas as palestras eu falo isso, né? De imbecil até hoje, né? E aí eu fiquei sem ação, né? Ouvindo um cara fazer 5 minutos que eu tava conversando, o cara era chefe, o cara virou para mim e falou, você é um imbecil. Aí eu fiquei olhando, meio sem responder nada, e ele falou, você é um imbecil, cara, porque você tá trabalhando com o que você gosta e o que você ama, você não se dedica 100%. Ele falou, então, você é um imbecil. Você é um imbecil também, porque a cada 6 meses se formam milhares de pessoas que querem trabalhar o dobro que você trabalha e querem ganhar metade do que você ganha, porque esse é o mundo corporativo, né? Esse é o mundo, né? O mundo real. E aí eu fiquei pensando naquilo, né? Eu fiquei pensando na sexta-feira, eu fiquei pensando naquilo, fui embora com isso. Final de semana, no domingo, a gente sempre se reunia em família e eu perguntei pro meu pai tinha uma estrutura bacana, e eu falei pra ele, olha, aconteceu isso não sai da minha cabeça. E ele perguntou, ele falou, tá, mas o que você quer? Eu falei, eu acho que eu vou me dedicar ao esporte, eu quero viver disso, né? Eu falei, eu quero viver do que eu amo, né? Aí ele falou, olha, eu te dou 1 ano, você tem aí a sua reserva aí de grana, você tem os seus gastos, né? Eu tinha por volta de 20 para 21 anos, ele falou, você tem seus gastos, você tem as suas coisas para fazer, você tem um tanto de dinheiro. Falou, eu te dou 1 ano, se você precisar de algum tipo de ajuda, eu te ajudo. E daqui a 1 ano, se você não estiver ganhando a mesma coisa, você pode voltar para esse mundo que você está deixando agora, né? 1 ano não vai mudar tanta coisa. E aí, beleza. Deixa eu fazer uma parte aqui no que você está dizendo, porque muita gente me procura, ou fala enquanto você bebe água aí, muita gente está falando de transição de carreira, a história do propósito de hoje em dia, que principalmente a pandemia, assim, mexeu muito com as pessoas, né? Caramba, como é que eu estou usando meu tempo? Eu odeio meu trabalho, e agora ficou mais, assim, evidente, é um tapa na minha cara. As pessoas comentando muito isso de 2020 para cá. Mas foi importante você falar isso, porque assim, não dá pra gente só fazer o que ama e chamar de profissão, chamar de trabalho, se você não bota dinheiro pra dentro, né? Senão continua sendo só um hobby. E pior, que você já tinha um hobby remunerado, você não podia ter um hobby não remunerado, abrir mão de uma carreira, né? Ninguém vive de luz, tem que pagar conta. Então, exatamente. Eu falo para as pessoas, a gente tem que realmente entender o que a gente vai fazer nesse mundo, né? O que a gente pode fazer de melhor, como é que a gente pode ser mais feliz, buscar isso, mas não ser inconsequente de não pensar
questão prática, precisamos pagar contas, precisamos Claro. sustentar uma família, precisamos construir um patrimônio, né? Então, foi bem bacana o teu pai quando, assim, beleza, tô junto, e deu um prazo, né? Que era para também você não ficar acomodado demais ou confortável demais. É aquela história de queimar as pontes. Vamos queimar ali as possibilidades, vou te dar um deadline, você vai ter que fazer acontecer nesse período, né? Isso eu achei bem legal, Exatamente. assim. Exatamente. Exatamente. Se você não coloca isso, você não tem objetivo nenhum, né? Então eu tinha um objetivo, né? Hoje eu sei disso de uma forma um pouco mais técnica, né? Eu coloquei uma meta. Eu tinha uma meta de 12 meses, eu tinha que estar ganhando X, que é o que eu ganhava. Então, a partir daí, meu pai conhecia o mercado, né? Então, meu pai falou, olha, a única coisa que eu vou te pedir é que você vai trabalhar de shorts e camiseta, mas eu preciso que você estude como se tivesse e se dedique como se tivesse de terno e gravata, né? Perfeito, então, isso é legal também. Porque o shorts e camiseta, ele dá um ar que as coisas não são, que são muito amadoras. São né? mais Então, informais, né? exatamente. E a partir daí eu comecei a estudar. E antigamente era horrível, né? Você tinha que, para falar com alguém, tinha que mandar carta, né? Esperar que a pessoa devolver a carta, enfim. A gente não tinha internet nesse período, né? Não existia isso, então era muito difícil a questão de como estudar, enfim. E aí foi indo. E aí eu fui indo, entre 21 e 23, 24 anos, eu comecei a me dedicar, eu trabalhei muito, eu dei muito do meu tempo de graça praticamente para conseguir juvenis, para conseguir montar uma estrutura, começar a ter resultados, começar a pensar em processo, o que eu errava, o que não errava. E começaram... Usando uma palavra técnica, você investiu, né? Você investiu o seu tempo. Você investiu exatamente. A sua hora laboral que custaria X dinheiros, né? Você investiu. Exatamente. Entre aspas, as empresas, né, os meus alunos juvenis, que eu achava que eu tinha uma projeção que ele ia me dar resultado, eu investi o tempo que fosse necessário. Então eu comecei a ter campeões paulistas, campeões brasileiros. Aí eu recebi um convite da Confederação Brasileira de Squash, na época eu tinha de 23 para 24 anos, isso foi em 2001, a assumir a Seleção Brasileira Juvenil. Então aí já foi um salto muito grande, porque eu me vi sem experiência nenhuma, entre aspas, dirigindo equipes, e aí eu passei 14 anos dentro desse mundo aí, né, com a Seleção Brasileira Juvenil, e eu consegui ter resultados, né? Óbvio, não graças ao meu trabalho, eu contribuí com um grão de areia, mas eu consegui dar também a sorte de ter bons grupos e conseguir formar bons grupos. Mas a gente ficou 14 anos sempre no pódio, então isso começou a me dar confiança, porque a gente tem confiança quando a gente começa a gerar resultados também. Sim. E começou a me dar confiança e eu comecei a abrir um pouco mais as asas e comecei a trabalhar um pouco mais forte e eu comecei a ser procurado. Então eu comecei a escalar o meu negócio, né? Mesmo dentro de um clube, eu comecei a escalar. E aí eu fui convidado para outro clube, 1º de Maio, em Santo André. Então aí eu tinha já 2 clubes, eu estou no Ipiranga há 28 anos e no 1º de Maio há 20. Então são clubes que investiram em mim, eu continuo neles até hoje, e são clubes que eu já falei que eu vou sair de lá só dentro de um caixão. Entendeu? Que eu vou até o final me dedicar a esses clubes que me deram apoio quando eu precisava e confiaram no meu trabalho quando era ninguém. Entendeu? Muito e aí começou isso. Aí em 2014 eu tive um outro salto, que eu fui convidado a trabalhar no World Squash Federation com capacitação de treinadores. Então, vamos dar uma parada assim para aí, porque eu quero pegar o gancho de alguns tópicos que você falou, para a gente falar desse outro momento, que aí realmente vai vir um outro momento aí na nossa conversa, né? É isso aí. Só para falar aqui que eu li um comentário interessante, tem uma pessoa que colocou aqui, deixa eu ver o nome de novo, falou que gostaria de trabalhar, de ser profissional no squash, né? Muita gente que está aqui assistindo a gente gosta tanto do esporte, se envolve tanto com o esporte. É um esporte que justamente a gente é tão nichado, né, que a gente fala, que aí a gente tem os malucos mesmo, que nem a gente, que gosta, se envolve, gasta dinheiro, gasta nosso tempo, compra equipamento caro. Ó, Sérgio aqui dizendo que ele é engenheiro. E a empresa dele presta serviço para o COI, ou seja, já está envolvido aí com o esporte de uma maneira profissional, né? Mas ele não conseguiu virar a chave e se dedicar. Eu acredito que ele também ama e encarar o esporte profissionalmente. Isso aí eu ouço pra caramba, né? Eu que sou
Eu não sou nem iniciante, gente. Eu vou contar para vocês. Eu sou tipo fraldinha, sou bem iniciante mesmo. Comecei outro dia. Mas eu vejo o pessoal comentando muito nos campeonatos, né? Que muita gente ali largaria tudo para viver de squash. Mas exige tudo que o Galego está contando para a gente, né? Exige uma dedicação, exige um investimento, exige risco, tomar risco. E tem muita gente que não está disposta, e tudo bem também, tudo bem. Ele está contando a história dele aqui, a gente absorve o que for interessante para cada um de nós. Aí eu queria só pontuar, então, pelo que está contando para a gente até então, você mudou de publicitário para ser envolvido com o esporte diretamente aqui na quadra, né? Dando aula, treinando, sendo um coach, né? E depois essa coisa que você até falou, né? Tecnicamente, você começou a escalar, você teve uma visão empresarial da coisa, né? E isso, assim, confesso que até para eu chegar em você e falar, vamos fazer live e tal, ver sua palestra no Rio Innovation Week, o fato de você estar lá, inclusive, é essa visão de business que eu achei, assim, com todo respeito, pelo contrário, né? Gratidão a todos os professores de squash desse Brasil. Mas o cara pode decidir ser só professor de squash e vai ficar a vida inteira na quadra, ganhando pela hora trabalhada. E é isso. E se isso faz a pessoa feliz, maravilhoso. Claro. Mas não dá para ser milionário assim, né? É impossível escalar você mesmo se a sua hora física está lá. E na pandemia, muitos professores sofreram muito isso. Diferente até de personal, trainer, que de repente fazia uma live de um treino, né? O professor de squash tinha um pouco mais de dificuldade, já que era, né, um esporte com bola, que exige uma quadra. Então, Exato. eu queria que... Agora eu acho que chegou a hora da gente começar a falar justamente esse segundo momento que você já ia emendar aí, que é voos maiores, tanto internacionais também, quanto essa visão que você começou a ter empresarial da coisa, não só mais de estar numa quadra. Claro. Em 2014... que não te multiplicaria, né? Conta aí pra gente. Então, entre 2013 e 2014, eu me vi numa situação que eu tive que fazer essa mudança. Não foi fácil, porque eu tive também existe uma quebra de paradigma, porque eu vivia na quadra, então as pessoas tinham aula comigo, e eu comecei a colocar uma equipe para trabalhar comigo. Por quê? Porque eu me vi entre 2013 e 2014 que eu ficava 18 horas por dia na quadra. Então, eu não podia fazer isso, porque eu estava totalmente limitado aos lugares. Eu estaria colocando... eu estava dependendo do meu estado físico para poder trabalhar, entendeu? Então, não pode ficar doente de jeito nenhum. Eu estava totalmente limitado, né? Ao mesmo tempo que eu tinha um sucesso, entre aspas, porque eu estava com todos os meus horários cheios, eu estava ganhando super bem, eu estava realizado pro que eu me prontifiquei a fazer, eu me vi também travado. Quanto mais eu tinha alunos, mais eu me via travado. Então aí eu falei, bom, eu vou ter que fazer isso, custe que custar, doa a quem doer, então eu vou ter que fazer essa mudança. Comecei a estudar um pouco mais, eu comecei a estudar a questão de começar a ser um tutor, começar a ser um treinador de treinadores, que isso, ele me tiraria um pouco de fora da quadra, então eu precisaria aumentar o meu tempo fora da quadra, reduzir um pouco o tempo físico de quadra, e aí eu entrei para a World Squash Federation, hoje eu sou um dos 6 caras que podem certificar um treinador na sua totalidade, desde a hora que ele começa até a hora que ele se forma um treinador de nível 3, a gente chama, que seria o cara vai fazer lá o fundamental, o colegial e uma universidade, entendeu? Então, eu dou cursos na Panamérica inteira e trabalho numa parte da Europa, já dei alguns cursos na Ásia também, então eu participo dessas coisas. Então, assim, eu passei a ter mais uma fonte de renda e uma fonte de renda aonde eu ficava fora da quadra. Eu comecei a treinar uma equipe. Por quê? Porque quanto mais eu melhorava nesse braço que eu tinha novo, que é a questão de treinar treinadores, eu melhorava o quê? Eu melhorava o meu time. Então eu conseguia capacitar melhor o meu time, a ponto de ter um time trabalhando aonde, se eu tivesse em quadra ou se eu não tivesse em quadra, as pessoas estariam recebendo o mesmo tipo de serviço. Eles estariam recebendo o Renato Galego. Então aí eu consegui fazer padrão isso de treinamento, né? Exatamente, um método, entendeu? E aí eu consegui fazer isso depois de algum tempo. Tanto que hoje eu praticamente não entro na quadra, entendeu? Então é muito difícil eu entrar na quadra. Eu praticamente trabalho
98% do meu tempo eu trabalho fora da quadra, entendeu? Então eu Certo. consegui, tendo essa visão um pouco macro do negócio, e aí depois eu comecei a pensar, bom, as pessoas me contratam, comecei a trabalhar em diversos países, comecei a trabalhar em algumas cidades do Brasil com treinamento e com capacitação de treinadores, e aí eu comecei a pensar, bom, primeiro, eu treino jogadores, eu treino times e eu tenho resultados. Então, beleza, as pessoas são campeãs, as pessoas conseguem atingir seus objetivos. Beleza, então isso aqui vai me render contratos. Mas quem me contrata, ele vai precisar também de alguém para capacitar os treinadores deles. Porque eu não posso ir lá levar conhecimento e trazer esse conhecimento de volta. Então, o que eu fiz? Eu comecei a melhorar como tutor de treinadores. Criar um método uma metodologia para ensinar esses treinadores a treinarem e terem resultados, melhorarem os processos. Né? Então, beleza. Aí eu precisava fechar isso aí. O que era o fechar? Eu precisava ter uma visão um pouco mais de gestão. Então, eu comecei a estudar gestão esportiva. Então, hoje, o país que me contrata, ou o projeto que me contrata, ou o clube que me contrata, a academia que me contrata, enfim, ela tem essas 3 pontas. Então, eu faço tanto a parte na prática ali, eu estou junto, eu capacito os treinadores para depois que o projeto termina, eles continuam trabalhando de uma forma com um método, uma forma organizada, com processos estabelecidos, resolvendo problemas e com resultados. E eu tenho a parte de gestão, que eu ajudo com que os gestores, ou os sócios do lugar, ou os donos, ou o presidente, ou a federação, o que seja, continuem fazendo o trabalho. Então eu consigo... a pessoa, ao invés de contratar 3, 4, 5 profissionais, ela contrata um só. Entendeu? E aí fica um pouco mais fácil. Eu comecei a pensar nisso e hoje eu já consegui. E aí o próximo passo é o que eu já estou dando já faz algum tempinho, que é o que? Levar isso para o mundo corporativo. Entendeu? Isso. Então, e a gente já vai falar sobre isso. Exatamente. Aí então deu esse break agora, que é o Renato 2.0 passando para o Renato 3.0. Sim, gostei do 2.0, 3.0. Enquanto você bebe uma aguinha aí, vou ler aqui uma pergunta. Eu sei que é da Adriana aqui, o Instagram do Denis e da Adriana. Amo squash. Eu fui presenteada ao receber o convite para participar da comissão feminina da Federação Paulista de Squash. Se eu pudesse, largaria tudo para me dedicar a incentivar mais meninas a conhecer e praticar esse esporte realizador. É realmente realizador. É um esporte assim, acho que todos são, mas esse a gente vê assim uma competição da gente com a gente mesmo, né? Muito grande, pessoas de todas as idades, de todas as formações, né? É muito legal num campeonato você trocar ideia com muita gente. E temos aqui outra pessoa também falando. A Adriana é uma querida. A Adriana me trouxe para o grupo da mulherada aqui de São Paulo. Temos grupo de WhatsApp, aí marca jogo na sexta-feira, que aí bebe uma cervejinha depois também. Aqui, o Sérgio está falando. Você criou um método seu ou você usa um modelo que já existe? Eu não entendi. Você criou um método seu, né? Não, método meu. Na verdade, o que é criar um método, né? As pessoas falam, eu tenho um método. Método nada mais é do que você trabalhar algum tempo com alguma coisa, viver muitos problemas ou muitas dificuldades e encontrar inúmeras soluções. Então, isso aí você cria um método, né? Um caminho a ser seguido, progressivo, de ensinamento, ou de processo, de desenvolvimento de alguma coisa. Então, sim, eu criei um método. Tem um método que ele pode ser replicado em absolutamente qualquer tipo de esporte, replicado em qualquer tipo de processo empresarial. Eu consigo fazer com que esse tipo de método ele seja totalmente escalar, entendeu? Duplicável, escalável. Exatamente. Dá pra gente fazer uma outra live um dia só de business, porque você tá bem profundo em conceitos aí do mundo internet, o mundo startup. A gente pode fazer uma live só disso um dia. É uma outra galera, eu acho que vai ter interesse até nesse assunto, mas estou gostando de onde está indo nossa conversa. E aí eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse galego, até a história que você está contando até o momento. Isso foi uma jornada, né? Você está contando para a gente a história aí da sua vida dos últimos 20 anos, e com certeza você teve que ir se reinventando, né? Você está contando para a gente um monte de coisas, não é o cara publicitário com a formação tradicional que estava lá atrás. Claro que tudo na nossa... Eu sempre falo isso, né? Tudo
tudo na nossa vida, tudo ajudou a gente a ser quem a gente é hoje, né? Mesmo quando a gente muda de carreira, muda completamente, né? O médico que vira engenheiro, com certeza ele traz na bagagem para a engenharia coisas fascinantes da Claro, medicina. claro, claro, Eu claro. sempre falo isso, a gente nunca joga nada fora, se a gente for Zero, inteligente. Mas, zero. né? Mas conta pra gente, assim, se tiveram alguns fatos ou alguns turning points aí importantes nessa jornada, em termos de preparação sua, de habilidades, que você teve que ir criando, sabe? Coisas assim que você não imagina, você nunca imaginou falar em público e agora está falando. Nunca imaginou trabalhar num comercial, né? Vendendo. E você tem que hoje vender o seu serviço. Fala isso pra gente também, porque desmistifica um pouco essa coisa do trabalhar só com o que eu amo. Você ama o esporte, você ama o squash, mas para viver dele, você teve que Claro. melhorar, criar habilidades diversas, já que você está indo para o business do esporte, né? Então conta Sim, isso pra sim, gente. sim. Bom, na verdade, eu acho que se alguém tivesse que. Se alguém me perguntasse, vamos lá, qual a minha principal qualidade? Eu acho que é que eu não paro quieto. Eu tenho uma. Eu consigo me provocar, entendeu? Eu consigo tirar fatos, eu consigo tirar fatos ou ideias ou até rejeições de alguma coisa simplesmente sozinho, simplesmente com a minha cabeça. Eu posso parar aqui e ficar pensando, bom, Seus o que eu insights, você tem faço, insights, né? o que eu faço não tá bom. O que eu faço não tá Uhum, bom. Eu paro 5 segundos e o que eu faço não tá bom. E eu amanhã pode ser que apareça um cara igual. E o que, que eu vou fazer de diferente hoje, uhum. Ah, agora? entendi. Agora. O que, que eu tenho que fazer diferente? Ah, eu tenho que fazer diferente Uhum, isso, isso e isso. Eu tenho que fazer diferente aquilo, aquilo, aquilo. Então, assim, por exemplo, sei lá, eu comecei a estudar muito essa parte de gestão, mundo corporativo, startup, papapá. Por exemplo, ano passado eu comecei a estudar marketing digital um pouco mais forte. Como alavancar a uhum, venda, como fazer, como não fazer, tal, tal, tal. Beleza, a gente lançou duas masterclass o ano passado, 100% gratuito. E depois eu com uma mentoria de um cara, o cara é um espetáculo, chamou Marcelo Marani, o cara é. Bom, enfim, o cara vende 5 milhões ano no Hotmart, o cara é um fenômeno. E aí, conversando com ele, ele falou, poxa, faz isso, faz aquilo, isso aqui você está fazendo bem, isso aqui você não está, tal, tal, tal. Bom, beleza. Vamos vender curso, vamos vender mentoria? Vamos. Bom, beleza. Fiz as duas masterclass, totalmente guiado, totalmente, beleza. Pum. Abri o carrinho, como eles falam, né? Abri o carrinho de uhum. vendas, beleza. Vendi mentoria, vendi curso para treinador, vendi isso, isso, isso. Beleza. Eu tinha numa meta aí, ele até falou, brincou comigo, né? Que eu gosto de jogar com meta absurdamente, né? Eu gosto de sempre triplicar, quadruplicar a meta para tipo, eu nem conseguir dormir pensando no que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer para chegar naquela meta? Aí na hora que eu vou ver, eu passei da meta que eu tinha pensado no começo. Aham. E aí, Mira beleza, na lua, consegui. né? Máximo você acerta nas estrelas, aquela história, né? Exatamente. E aí, beleza, pum, consegui fazer. Puta, consegui fazer o famoso 6 em 7. Pá, bum, beleza, vendi. Vendi, consegui vender mais de 100 mil reais em curso. Então, assim, eu consigo me instigar sem ninguém falando na minha orelha. Ninguém precisa vir para cá e me cobrar de alguma coisa. Eu faço isso. Eu faço isso. Então, isso me dá uma. Isso me dá. Por exemplo, eu comecei a eu vi até que a Andrea entrou aqui. Eles são proprietários de um clube em São Luís do Maranhão. É uma academia fantástica. São 18 mil metros quadrados. Chama Sports Village. Eu creio seguramente a maior academia que tem no Norte e Nordeste. São 18 mil metros quadrados. Tem 16, 17 esportes. E quando eles me fizeram um convite, falaram, poxa, a gente quer que você ajude a gente a cuidar da academia, fazer a gestão da academia, não do squash, da academia, de todos os esportes. A gente quer que você ajude a gente a fazer reunião com patrocinadores, com prospectos, né? Uhum. Total, beleza. Com isso, eu falei, poxa, é o que eu preciso, me provocar. Eu quero isso. Eu quero isso. Entendeu? Então, o que eu consigo me instigar, eu consigo pegar coisas no ar, que às vezes nem eu falo, meu, pra que você vai fazer isso? Entendeu? Pra quê? Pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Que nem o Sérgio perguntou Pra quando que eu que dei eu minha tô primeira arrumando mais um palestra. problema pra mim, né? A primeira palestra, uma vez a esposa do meu sócio, ela é psicopedagoga, ela trabalhava na Metodista, ela, sei lá, 5, 6 anos atrás, ela falou, olha, eu acho que você
daria para daria certo como palestrante. Você não quer palestrar para meus alunos na Metodista? Eu falei, poxa, eu vou. Ah, beleza, então tá bom. Aí preparei uma palestra sobre motivação, administração de tempo, que é coisa que adolescente tem problema e tal. Beleza. Fiz uma palestra para 50 pessoas numa sala de aula. Beleza, ela gostou? Bom, beleza. Você pode fazer uma outra para 200 pessoas? Ah, beleza, vamos. Então eu não paro. Tipo, não é que eu não falo não. Tipo, não para desafio, entendeu? Eu falo, vamos. Você pode fazer para empresa? Posso. Ah, você pode fazer na minha empresa sobre isso? Posso também. Vamos. Por que não? Então, acho que isso aí, acho que eu consigo me projetar, tipo, daqui a 5 anos o que eu quero fazer, entendeu? Sim. E eu consigo me provocar com fatos que acontecem. Ah, não precisa nem falar muito. Você até soube hoje, em primeira mão, há 2 anos e meio atrás, eu tinha um contato bom, ele fez um contato com uma agência de palestrantes, é uma das maiores agências de palestrantes que tem no país. O cara só tem palestrante animal, eu vi lá. Os caras mais tops. E aí, eu conversei com um cara e o cara falou, cara, você não tá preparado ainda pra gente poder te agenciar, você tem que melhorar, né? E aí, eu tomei um não na testa. Pum. E aí, beleza, eu falei, tá bom, tá, eu vou ouvir um sim seu em menos de 3 anos, tá bom? Tá bom. Beleza, juntei material de um monte de palestras, essa pandemia ajudou pra caramba com isso, né? Palestras presenciais e não sei o que e tal. Beleza, fui para ele, mandei o material ontem, hoje de manhã tive uma reunião, beleza, estou lá já figurando entre os caras agenciados. Então, tipo assim, eu não consigo conviver com derrota, entendeu? Eu vou para cima e não quero nem saber, entendeu? E esse assunto da palestra a gente falou esses dias, né? A gente estava no WhatsApp falando sobre isso esses dias. Exatamente. Muitas pessoas, a gente estava conversando, para a galera que está aqui vendo a gente estava conversando outros casos, né? Assim, Bernardinho é um exemplo maravilhoso de um treinador, de um coach, né? Que virou palestrante. Eu mesma já assisti 3 ou 4 palestras dele, no Rio, em Manaus, em São Paulo. E tem livro, né? Então, assim, no mundo do esporte é óbvio que interessa, né, o brasileiro comum, né? A gente é um país que gosta de esporte, né? E você pegar um jogador de algum esporte, um treinador de algum esporte, que mais maduro na sua carreira, possa contar essa história de sucesso com um contexto que aquela audiência quer escutar, faz muito sentido. Você vê que eu tô brincando, a gente está fazendo uma live aqui com uma certa linha de raciocínio aqui, né? Uma linha editorial, aqui com um contexto, mas dá para eu com você, a gente consegue fazer uma outra live até falando de negócios e tal. Isso é muito bacana, as pessoas se tornam cada vez mais completas, que você está dizendo, não dá para você ser... É por isso que eu falei, um ser humano que vai ficar 20, 30, 40 anos dando aula em quadra, a gente precisa desse professor. Claro, ele é um professor experiente, mas ele vai ser professor de squash ou de qualquer outro esporte. Para ter uma visão mais ampla e tratar como business, como negócio, mudar a carreira completamente, assim, como foi o seu caso, né? As pessoas precisam se reinventar, as pessoas precisam tomar risco, como eu já falei, as pessoas precisam estudar, criar novas habilidades, levar não como você levou e voltar 3 anos depois mais preparado, com mais resultado, com uma pandemia nas costas que te fez ver marketing digital, né? Por que não? Claro. Quando a gente imaginar que o mundo do esporte ia se render ao marketing digital, né? Essa história, há 10 anos atrás, seria muito louca falar isso, né? Claro. E hoje em dia é uma realidade. Então, muito legal. Muitos parabéns aí de novo para você. E aí me fala uma coisa. Tudo isso que aconteceu, de você estar cada vez mais em business, aí palestrante, e aí falar sobre negócio, e escalar, e ajudar a gerir, né, implantar novas academias. Você criou a sua. Conta aí pra gente da sua. Bom, vamos lá. A história da academia é uma história engraçada, porque até mais ou menos, eu sempre penso como é que eu quero estar daqui a 5 anos. Eu sempre faço exercício, sempre. Pelo menos a cada 6 meses eu faço isso. Como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Né? Se eu preciso mudar alguma coisa, o que eu quero de objetivo a longo prazo, porque senão porque eu tenho que me mexer agora. Eu não posso falar que eu quero falar chinês, não é? Daqui a 5 anos e pensar isso daqui a 4 anos e 8 meses. Não adianta fazer um plano, então, né? Tem que fazer um plano, ter meta. Exatamente. Né? E aí eu sempre pensava, né? Quando alguém falava, você precisa ter um lugar para você se chamar de seu. E eu pensava comigo, tá tão fácil nos clubes aonde eu tô,
com todos esses projetos que eu tenho, eu viajava já bastante, né? Tipo, sei lá, fazia, sei lá, em 2019 fiz 174 voos. Então, tipo, eu ficava muito tempo viajando, né? Eu já tinha, assim, tava bem, eu tava tranquilo, sem problema nenhum. Mas, como eu não consigo, esse negócio me dá um... Aconteceu um negócio, eu acabei perdendo um trabalho, porque eu não tinha um local próprio. Então, eu perdi um treinamento com uma seleção de outro país que viria para cá. Eu não consegui alocar essa seleção dentro de um clube, porque o clube tem os sócios, enfim. O clube não queria perder esse tempo todo, ele ia receber um bom dinheiro. Enfim, e aí eu acabei perdendo, né? Era um grupo que vinha da Ásia para treinar e tudo. E isso foi falei, eu vou montar um clube, eu vou ter um clube daqui a 5 anos. Isso foi em 2018 para 2019. Eu tinha um aluno meu que já fazia aula comigo fazia muito tempo, né? O Rogério já me conhecia fazia tempo. E aí ele um dia comentou comigo, poxa, você tem que montar uma academia e tal. E eu falava para mim, como é que eu vou montar uma academia se eu tô 30% do tempo em São Paulo, o resto eu tô fora, eu tô viajando, como é que eu vou fazer, né? Então eu vou arrumar um problema para mim? Não posso arrumar um problema. E aí ele pegou e falou, poxa, mas eu entraria de sócio com você. Eu falei, tá, tudo bem, sócio não, né? Você vai ter que entrar de, tipo, operacional total. Você vai ter que morar na academia, né? E aí, beleza, tá bom. E aí eu fui me preparando, né? A gente foi se preparando. Praticamente, eu acho que quando as coisas aparecem, as oportunidades aparecem, você tem que saber, você tem que estar preparado para ela. Apareceu uma oportunidade enorme de montar um negócio num lugar muito legal, muito especial. E eu falei, bora, vamos. A gente já estava preparado. Eu estava preparado financeiramente. Ele pediu as contas no trabalho dele. Ele trabalhava numa ONG, ele dirigia uma ONG. E eu falei, bora, vamos fazer isso então. E aí a gente construiu a academia. A gente terminou de apertar o último parafuso no dia 15 de março de 2020. Dia 16 de março de 2020 começou a pandemia. Né? Você me contou isso, gente. E a gente se virou. Na verdade, a pandemia não foi ruim pra gente. Porque as pessoas estavam prestando mais atenção, as pessoas estavam dentro no celular e no computador direto, e eu falei, a gente tem que entrar na cabeça das pessoas e tem que colocar a marca dentro da cabeça das pessoas. E assim, em julho a gente pôde inaugurar a academia mesmo, 100%, né? A gente estava funcionando para testes antes, testando vidros, testando material, testando tudo. Então a gente começou já com tudo, a gente nunca teve assim, como negócio, né? A gente nunca teve um mês apertado, a gente não teve nada, foi totalmente planejado, absolutamente tudo. A gente faz uma gestão totalmente inovadora em relação a academias, né? Que eu vejo, né? Tanto academias do Brasil quanto fora do Brasil. A gente faz uma gestão super humana, a gente pensa em detalhes das coisas, a gente se programa para fazer as coisas. E a gente já conseguiu, em menos de 1 ano e meio, sediar 2 etapas de Campeonato Brasileiro. A gente sediou que estava saindo da pandemia. A gente cedia tudo quanto é evento que pedem para a gente faz. A gente tem um grupo de professores altamente treinados. A gente tem quase 250 pessoas na academia. A academia já é um case de sucesso. Essa academia, eu já estou conseguindo replicar. De 2022 e 2023 eu vou montar 2 unidades nos Emirados Árabes. Aí minha mesmo, né? Com sócios de lá. Em Portugal, a gente vai montar provavelmente uma em Cascais com sócios de lá e com investidores de lá. E eu estou terminando de montar um business plan para apresentar para investidores para expandir a academia dentro do Brasil. Eu acho que é um negócio altamente rentável, da forma como a gente fez lá, é altamente rentável. Assim, o retorno de investimento ele é muito mais rápido que qualquer outro tipo de investimento. Olha aqui, hein? Essa nossa live, eu tenho certeza que tem gente assistindo a gente que vai se coçar aí, vai começar a se interessar, vai te chamar no privado. E é legal, é ótimo que essa live propicie isso, né? Há 2 semanas atrás eu fiz uma live. Eu sou gerente de projetos, né? Trabalho com consultoria, e eu fiz com uma pessoa que é o vice-presidente de uma associação de gerenciamento de projetos e está tendo uma certificação acontecendo nesse momento, internacional também, e a gente conseguiu gerar negócio para ele nessa live, onde pessoas se interessaram em fazer a prova, em se certificar. Então, eu fico muito feliz se a gente tiver esses retornos para você aí. Claro. Essa ideia também dessa live, né? Da gente poder... Assim, eu tenho pelo menos umas 10, assim,
umas 10 pessoas em diferentes estados, né, cidades, que estão Aham. conversando comigo já faz alguns meses. A gente está Muito estudando, bom. né? Por exemplo, eu vou para Curitiba não na semana que vem, na outra. Na semana que vem eu vou estar em Dourados e em Campo Grande. Na outra semana eu estou em Curitiba e Cianorte. Então, tipo, em Ó, Curitiba a gente vai Pedro estudar. Momento entrou na nossa live, hein? Que Sim. chique. Ó, o Sérgio perguntou aqui, tá perguntando aqui como que eu penso em questão de gestão. Na verdade, Uhum. as minhas gestões, elas estão totalmente voltadas a eu não estar fisicamente nos lugares, né? Porque você Uhum. imagina, Sérgio, que eu tô em 11 países, 12 cidades no Brasil, administrando treinamento. Eu administro 600 e poucos jogadores, 35 treinadores. Eu já tenho que ter métodos bem estabelecidos para poder Exato. administrar tudo, capacitar cada vez que eu tô, treinar essas pessoas que estão nos lugares, entendeu? Senão não anda, senão eu já tinha morrido fazia tempo. Quanto ao Exatamente. Pedro, o Pedro é um fenômeno no squash. O Pedro é um cara super inteligente, aliás, um cara que formado em 2 faculdades, o cara é um monstro e campeão brasileiro. Isso. Assim, a gente tem na academia um negócio muito bacana que eu quis fazer, é totalmente bancado pela academia, que é a gente treina um grupo de jogadores de alto rendimento, a gente chama de alto rendimento, e a gente tem toda a infra, preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista, então a gente tem uma porrada de profissionais, que é como se tem que se trabalhar, e eu dirijo tudo isso, e a gente tem resultados muito bons com eles. São jogadores que a gente trata com o maior carinho possível, porque a gente acha que é um trabalho que a gente pode fazer na academia e que pode ser replicado por outras academias, né? Na verdade, isso aí não é um Sim, custo, né? Isso é um investimento, entendeu? A sim. gente consegue fazer E é isso e a muito gente legal, acaba replicando para os pode falar. jogadores amadores, entendeu? É muito legal essa tua visão, que eu acho que abre muito a cabeça das pessoas que estão aqui assistindo a gente. Muita gente que não está envolvido com negócios, que não é empreendedora, ou não tem essa mentalidade mais empreendedora, e tudo bem, né? Porque é normal, a pessoa não é obrigada a ter isso, né? Mas ela acha assim, poxa, mas o cara inventou um método, o cara tem sucesso. Como assim ele está divulgando isso? Como assim ele está multiplicando isso, né? E as pessoas precisam entender que no mundo dos negócios, quando você se multiplica, aí que você ganha dinheiro. Então, Sim, se você sabe, ensina, como ele falou, treinar outros treinadores, se multiplicar dessa forma, quando você garante um padrão, quando você garante um método, quando você é isso. E isso claro, é por claro, isso que as grandes redes fazem sucesso, né? O claro. McDonald's, antes de ser uma rede de franquias McDonald's all over the world, ele era uma hamburgueriazinha ali num bairro, numa cidade, e o Exatamente, fato dele virar uma rede é que fez o McDonald's ser o que o McDonald's é hoje. Então, claro, todas as redes, né? Redes sociais, né? Onde a gente tem compartilhamento de quê? De informação. É a gente que trabalha exatamente, para o Instagram. O exatamente. Instagram não trabalha para a gente, é a gente que bota o conteúdo lá. Então, o que o Galego está contando aqui nessa história toda dele, que é uma aula de negócios aqui, é como se eu estivesse lendo um monte dos livros que eu já li, pegando os exemplos, e o Galego está contando aqui. E eu sou muito envolvida nesse mundo. E aí, vamos falar do assunto Rio Innovation Week, né, que está super Aham. quente. Você foi parar lá por isso, não é? Tudo isso que você está contando Fui para a parar. gente É, te fez verdade. chegar num evento como aquele, o maior evento da América Latina já, gente. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas existe um evento agora que já foi consagrado como o maior evento da América Latina de inovação, né? Rio Innovation Week, mas também é de tecnologia, também é de empreendedorismo, e quem estava lá palestrando? Galego. Conta aí. Então, na verdade, assim, tudo começou já com um convite do Arena Hub. Na verdade, o Arena Hub é um link, né? Na verdade, é um hub É um entre startups, entre investidores. Hoje, inclusive, de tarde, eu estava lá para uma reunião lindíssimo lá no Allianz, né? dentro do Allianz Parque, uma estrutura muito bacana. Então, eu sou parceiro deles. Na verdade, eu sou a única entidade, eu sou a única pessoa que não é uma entidade. Eu não sou o Atlético Mineiro, eu não sou o São Paulo, eu não sou. Uhum. Que está conectada a eles, né? Então, eu sou a única academia de qualquer tipo de esporte que está Uhum. conectada a eles, mas por conta mais da minha imagem do que em relação a, tipo, uma academia. Uhum. Então eu recebi o convite deles, né? Eles coordenaram o palco de esporte, né? O pavilhão falando sobre esporte, inovação e tecnologia dentro do esporte. Achei muito bacana, até porque eu estaria num lugar onde
ia saltar pelos poros, né? A questão de você ouvir pessoas importantes, pô, você via o line-up de palestrantes lá, eu fiquei, a primeira vez que eu vi, eu falei, meu, o que eu vou fazer lá, né? Aí eu falei, tô ferrado, né? Aí, enfim, aí Eu achei que você estava completamente alinhado com aquele line-up. Mas, assim, temos lá atleta olímpico, medalhista do Brasil, aposentado, nadador, né? Sim, sim. Aí, então, o meu papo era, na verdade, era um painel, eu ia participar com mais duas pessoas. E aí, três dias antes, eu fiquei sabendo, a gente ia ter 1h30 para falar de tecnologia e inovação dentro da formação de atletas, né? E aí aconteceu que a gente ia ter 1h30, e aí caiu no meu colo, falou, Galego, você vai ter que fazer a palestra sozinho, porque os outros dois caras não vão vir por conta de Covid e tudo mais. Então arregaça as mangas aí e faz o que você tem que fazer. Então, foi uma apresentação meio rápida que eu fiz, né? A parte de PowerPoint e tal, não sei o que, tal, apesar que eu odeio PowerPoint, odeio apresentação em PowerPoint. Mas foi ótimo. Então aí beleza, odeio, não gosto de ver, não gosto de ler, não gosto de nada, eu gosto de ter o que está aqui e falar com o que está aqui dentro. E aí, foi ótimo, gente, foi ótimo. Legal, a gente está falando que eu odeio, mas foi ótimo. Legal, E você mostrou uns vídeos sensacionais que mostram para as pessoas. Eu acho que em algum momento a gente precisa contar para as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir gravado o que é o raio do nosso esporte, né? Porque as pessoas falam o seguinte, minha mãe fala isso, é o tênis que você joga na parede? Né? A bola na parede? Verdade. Então, assim, achei muito interessante ter o esporte tão nichado, tão... Poxa, aquela arena lá, a parte de e-sports, estava dominando a arena, né? Tinha campeonato acontecendo no outro palco, a galera muito jovenzinha estava lá o tempo todo, e aí tinha o palco que você palestrou com nomes importantes né, do mundo dos esportes para investimento, para negócios, pessoas que mudaram de carreira. Aí teve a parte do empreendedorismo feminino no esporte. Olha só, empreendedorismo feminino no esporte. E você, no meio de tanta gente importante que está marcando ali, ó, né, uma pedra fundamental nesse momento, falando de inovação, de tecnologia no esporte. E você trouxe, acho que é legal você contar aqui para o pessoal, alguns exemplos, né? Aquela parede, por exemplo, aquelas coisas tipo Xbox. Conta aqui para a galera que tem interesse assim, em tecnologia, em coisa nova. Legal. Como você pode inovar num esporte assim? Legal, e eu vou lançar uma coisa aqui de primeira mão que não foi nem lançado, que foi uma das reuniões que eu fiz hoje no Arena Hub, que eu vou agora começar a ir para uma outra vertente, aí já vai virar Galego 4.0. É o seguinte, na verdade existe o Interactive Squash, né, que na verdade o que é? É gamificar o esporte. Né? Ele te dá estatísticas, te dá um game dentro do jogo da quadra, né? É como se fosse um Xbox gigantesco dentro da quadra. Durante um tempo eu fiz consultoria para eles em questão de software, deixar a adaptação do software para treinamento de alto rendimento, para ajudar treinadores a buscar um pouco mais de processos, tal, melhorar os processos. E aí o que acontece? Hoje no Arena Hub a gente teve uma reunião, a gente vai lançar para dois segmentos, né? Tanto para esse segmento de gamificar o esporte, né, o squash, com a parte de estatísticas dentro do esporte, que é uma coisa que também eu gosto muito, né? Isso vai servir muito, vai ser de grande valia assim, para treinamento, tanto de desenvolvimento, de formação de atletas, como para atletas de alto rendimento, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. A gente vai abrir para startups, então vai ter um processo seletivo. Essas startups que são filiadas ao Arena Hub vão mandar seus projetos, eu vou fazer a mentoria desses projetos, eu vou ajudar na implementação junto com a academia, e eu vou fazer parte, né, eu vou ser um dos investidores do negócio, o negócio que ganhar, eu vou pegar uma parte do negócio e vou ser um representante, né, um sócio dos caras ali, para poder ter seu nome já levando o negócio de um patamar diferente de uma startup que precisa ter branding e tudo mais, né? Exatamente. Então a gente vai fazer isso deve ser lançado na semana que vem. Então é um negócio muito bacana. Eu acho que o futuro do esporte é realmente trazer essa parte de game para dentro do esporte, para ajudar na questão de tanto neurociência, estatística, melhoria dos processos, enfim, gerar resultados, enfim. É isso. Mas, como você está falando, tudo isso, mais uma gestão. E bora lá. Mais uma coisa, mais um braço nesse povo chamado galego aí. Galego né? Hub.
E até me fala, porque assim, aqui duas perguntas. Ah, vamos aproveitar e falar das perguntas aqui. Duas perguntas que é todo esse investimento que acabou acontecendo, você hoje, teu patrimônio, né? Tua imagem, teu conhecimento, e também, assim, você poder investir grana, né? Você poder botar dinheiro, Claro. eventualmente, numa startup dessa, e você também receber aportes de investidores nos seus outros negócios, mas a parte de grana de patrocínio, que foi aqui uma coisa levantada Aham. aqui, que é essa dúvida. Ah, legal. Esporte no Brasil, a gente sabe que existe uma discrepância muito grande. É futebol e o resto, né? A gente Aham. sabe que existe isso. Como é que você vê, o que você pode dizer para a gente Tá bom, legal. sobre o nosso Na esporte, que a gente está falando aqui academia, mais especificamente, e sim, patrocínio? sim, sim, sim. Ó, bom, na academia a gente tem, desde que a gente começou, é, obviamente que ajudou muito minha jornada, né? O que eu fiz, o que aconteceu, enfim, questão de, enfim, princípios meus, valores, enfim, as pessoas analisarem um pouco isso também. Acabei vendendo um pouco mais do Renato Galego junto com a academia, né? Junto com a empresa. Mas a gente tem vários parceiros lá, a gente tem de patrocínio lá na academia, né? Eu não gosto de chamar de patrocinador, eu vou dizer o porquê de eu não gosto de chamar de patrocinador. Tá. A gente tem parceiros da Ambev, a gente tem lá Bex, a gente tem lá Gatorade, a gente tem a Bet Mais, que é uma plataforma de apostas super inovadora, está entrando já no mercado já faz um tempo, super legal. A gente tem a Red, marca de raquetes. Então, na verdade, o que acontece? Particularmente, e nos lugares onde eu trabalho e ajudo na gestão, enfim, estratégica, até porque eu sou do marketing, né? Eu sou da propaganda, Uhum. da publicidade. Eu acho que Sua o origem esporte, é essa, né? sim, exatamente. Tem gente que fala assim, né? Eu já escutei em alguns lugares que eu tô, que falam assim: o Galego é muito marqueteiro. Muito obrigado, eu sou marqueteiro mesmo. É. É verdade, é verdade. É verdade. Quem é visto não é sempre lembrado, né? Então eu sou Isso marqueteiro de responde verdade. a outra pergunta que foi feita aqui, o que você trouxe, né, para o mundo do Aham, esporte? É isso, lógico. você E trouxe aquele aí, conhecimento de faculdade de início de lógico, carreira lógico, para lógico. hoje, né? Lógico, lógico, lógico. Eu não preciso nem contratar agência de propaganda, não preciso contratar nada. Tá tudo aqui, né? Então, o que acontece? Eu acho que o grande problema no esporte do Brasil, tirando o futebol, né? Mas até incluindo o futebol em algumas coisas, é que eu acho que é o Certo. seguinte: as pessoas estão achando que o patrocínio, eu odeio esse nome, mas o patrocínio é simplesmente colocar um nome de uma empresa, o nome, um conceito de uma empresa dentro de uma camiseta, de um espaço, de um outdoor, enfim, do que seja, Uhum. e Comprar um receber um espaço, né? dinheiro, e receber um dinheiro É. por mês. Tipo, você não tá, a empresa não tá preocupada em gerar valor, agregar Falou. valor à marca do cara. Se eu consigo agregar valor à marca do cara, entendeu? Eu tenho que trabalhar primeiro, né? Agregar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, se é o limite, eu posso fazer aquilo outro, eu posso fazer aquilo outro, que o cara vai falar assim: meu, isso aqui não é uma academia de squash. Isso aqui é um gerador de negócio. Eu preciso. Não interessa se isso vai gerar, entre aspas, ele pode gerar grana viva para o cara, ou o cara pode Uhum. ter várias outras coisas. O cara tem projeção Uhum. de propaganda, o cara tem uma porrada de views, o cara tem um fortalecimento de branding, o cara está, por exemplo, associado ao esporte e todo mundo é feliz fazendo esporte, né? E o cara tá lá, o cara tá feliz, o cara acabou de suar, o cara acabou de. E o cara tá vendo a marca do cara. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco. A gente acha que o cara tem a obrigação de dar o dinheiro pra gente mensalmente, a gente tem só que deixar o nome do cara lá e tá tudo certo. E tá tudo E não errado. é isso. Tá Tá tudo tudo errado. errado. Isso aí é pedir esmola. Pode ser de R$ 10, pode ser de 2 milhões. É pedir esmola. É pedir esmola. Perfeito. Isso é esmola. Isso não existe. Isso é na minha concepção. O esporte em si está totalmente errado da maneira como ele atrela a marca, qualquer tipo de marca, pode ser quaisquer marcas, a forma como ele atrela a marca ao negócio, entendeu? Falta um pouco de culhão para a marca falar: opa, peraí, eu quero gerar negócio aí, meu irmão, eu quero transformar, entendeu? Eu quero impactar o Uhum. máximo de gente possível, né? Ou de colocar um conceito, fazer um branding na minha marca, né? Fortalecer o meu nome. Ou
do cara da empresa, né, chegar e falar, meu irmão, você vai chegar aqui comigo, mas você vai sentar aqui do meu lado, você não vai sentar do outro lado da mesa. Eu quero andar de mão dada com você. Eu acho que falta isso, entendeu? A gente tem um complexo de vira-lata, a gente, sabe, tipo, quanto tem isso e tem a falta de Me capacidade. ajuda. Eu vou fazer um torneio, me ajuda. Não é me ajuda. Não é me ajuda, entendeu? Não existe isso. Então eu odeio quando alguém chega e fala, nossa, eu fiz um evento e eu peguei 10 caras que me ajudaram, cada um com R$ 50. Tipo, meu, isso aí é tipo você pedir passar sacolinha na igreja, entendeu? Pô, me ajuda aí, me ajuda aí. Cara, o cara tá só ajudando mesmo, cara. E esse cara vai ajudar da próxima vez? Só se ele gostar muito de você. Porque, na verdade, é uma ajuda, é uma doação. Isso é doação, isso não é... O nosso esporte tem alguns mecenas do esporte, né? A galera que joga, que gosta, que contribui. Mas foi o que você falou, essa pessoa não tá olhando com visão business, porque senão, inclusive, as cifras seriam outras, né? É uma esmolinha, uma ajudinha. E que para muita gente que tem uma quadrinha, tudo inho, funciona, mas não é a sua visão e não foi assim que você construiu sua vida, sua carreira, né? Não é por isso. Se fosse por isso, você não teria chegado onde você chegou. Eu acho muito importante. Não, lógico. O teto fica muito baixo. O teto fica muito baixo. Muito legal você falar isso. E olha só que legal também a gente está falando disso, porque as pessoas. E você tinha falado sobre aproveitar oportunidades, né? A gente está passando por um momento aí, um hype, né, do beach tennis. Vamos dizer assim, né? Está acontecendo, é realidade no Brasil todo. Eu estava lá no Rio, achava que era uma coisa do Rio. Venho para São Paulo, é de São Paulo. Aí vou para o brasileiro lá em Brasília, lá também. A academia que sediou o brasileiro ano passado, né? Uau! A obra que eles fizeram lá para ter beach tênis, já está, acho que, o maior número de quadras de beach tênis do que de squash. Existe uma hype, existe um momento que as academias e os empreendedores têm que saber aproveitar, e é isso que você está falando. Se não tiver uma capacidade de gestão e execução, de gerar valor, vai ficar nesse reme-reme de dando aulinha e é só isso, não consegue crescer como negócio, né? Vai acontecer. Hype passa, né? Hype passa. Né? Se for para ser um negócio duradouro, tem que ter a capacidade. O que está acontecendo com o beach tennis na América do Sul é a mesma coisa, principalmente no Brasil, é a mesma coisa que acontece na Europa com o paddle, por exemplo, entendeu? Que é um esporte que, teoricamente, você não se mexe muito, você não tem tanto desgaste físico e tal. Então, o que acontece? Ele teve, eu acredito, né, em duas coisas. Primeiro, a rentabilidade que isso tem para quem tem a empresa, que as pessoas que fazem aula, elas não se ligaram ainda, entendeu? Virou uma grande gincana, né? O cara coloca lá 20 cones dentro de uma quadra de beach tênis, coloca 8 pessoas dividindo 1 hora, né? A pessoa, se ela colocar aí, quantas vezes ela bate numa bola em 1 hora, tem isso, então acaba virando uma grande gincana ali. E o que eu acho que é a grande qualidade dele ele socializou muito. Então você vê, por exemplo, uma pessoa que tem 180 quilos, ele tá jogando beach tênis e ele tá postando a fotinha dele lá, tá pago. Então, beleza. Isso aconteceu muito também, me corrija se eu estiver errada, nesse momento de pandemia também, que as pessoas... E o squash também, né? Eu fui procurar o squash porque estamos na pandemia, não queria ir para academia, que eu sou rata de academia desde que eu tenho 14 anos, eu tenho 40 hoje em dia. Mas assim, eu não vou para academia. Um esporte individual e um professor de máscara é mais, assim, ok para mim. Claro. O beach tênis ao ar livre. Então também tem isso, né? Isso foi total. Até porque tem realmente Opa, tranquilo. Para você ver, no Sports Village que a gente tem lá em São Luís, poxa, os caras estão aumentando, foram de 13 mil metros quadrados para 18 mil metros quadrados, os caras aumentaram 5 mil metros quadrados em quadras de beach tênis, coberta, entendeu? Então, assim, é um negócio que tem que aproveitar a onda, obviamente, entendeu? A mesma coisa, você tem que aproveitar, fala. Desculpa. Pode falar. Não, eu ia falar assim, vamos aproveitar, porque a gente tem aqui os amantes do squash que estão nos assistindo aqui, a gente conhece as pessoas que estão aqui, mas também tem gente que, de repente, está assistindo essa live ao vivo ou vai assistir gravado e não sabe nem do que a gente está falando. O que é o nosso esporte? Fala um pouquinho, para o leigo. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar em várias vertentes, tá?
A gente está falando do esporte que mais queima calorias em 1 hora. A gente está falando de um esporte que é super fácil de aprendizagem. A gente está falando do esporte que é altamente sociável. Você vê as pessoas que jogam squash, elas são os grupos que tem, os grupos que jogam, as comunidades que jogam nas academias, nos clubes e tal, são super unidos. A gente tem, como eu falei, né, um esporte que você em pouco tempo, todo mundo tem pouco tempo hoje, né? Tempo é dinheiro, né? Então a pessoa não quer dar tanto tempo, a pessoa não quer gastar tanto tempo com ela mesma, né? Então ela acaba tentando dinamizar, otimizar o tempo que ela tem. Então, você indo para uma academia fazendo meia hora de squash, poxa, você já está cortando aí 2 horas de academia que você ia fazer, entendeu? Então, ó, você tem 1h30 livre, 1h30 mais livre para você poder curtir sua família, ou trabalhar um pouco mais, ou, enfim, para fazer o que você precisar. Falando agora como olhar de empreendedor, tá? Eu tenho um cálculo que eu faço nos lugares onde eu trabalho, tá? Que esse cálculo ele é incrível. Ele é incrível, incrível. As pessoas que pisam a primeira vez para fazer uma aula de squash e voltam para a segunda aula, existe 98% de retorno. A pessoa, quando ela pisa na quadra... Recompra, né? Primeira vez que ela pisa na quadra, ela fez uma aula experimental, ou ela foi conhecer e tal. Vamos falar por aula, tá? Que é mais fácil, a pessoa, né? Aprende do melhor jeito. Para ela ir na segunda, ela tem uma taxa, a cada 100 pessoas, 98 voltam para a segunda. Você sabe que tipo de negócio que vai te dar 98% de retorno? É impossível, tá? É muito rápido. Cara, é muito difícil, é muito difícil. Então, o que as academias, os professores, o que as pessoas, né, os investidores têm que pensar é o seguinte: eu só preciso arrumar uma solução para colocar a pessoa dentro da quadra. Se ela estiver dentro da quadra, acabou. Eu vou melhorar, óbvio. Eu vou melhorar. Entrar no funil, né? Entrou no funil, é certeza de sair do outro lado. O funil de venda se chama porta da quadra fechada e play. Gente, o nosso convite para vocês aqui, quem está assistindo, vá fazer uma aula experimental onde quer que seja, perto da sua casa, na sua cidade, mas vai fazer uma aula experimental. Vai fazer, porque você vai querer fazer o esporte, gente. É impressionante, é impressionante. Então, assim, são números desses que... Eu curto, por exemplo, eu acho bem bacana esse lance de, por exemplo, você gastar muita caloria ou fazer um exercício de alta intensidade em pouco tempo, entendeu? Eu acredito que esse é um dos melhores, os melhores gatilhos de venda que a gente tem, sabe? Do squash. É pouco tempo, você sai acabada, entendeu? E muito legal o que aconteceu comigo, que aí as pessoas falam assim: nossa, Thaís, você começou há tão pouco tempo e você já participou de 3 campeonatos, inclusive um brasileiro. Eu falo, gente, é um esporte que tem pouca gente fazendo. Então, se você quiser, e tem, claro, né, as classes, eu sou da classe de iniciante. Mas se você quiser participar, os campeonatos vão te acolher, né? Isso é muito legal. Tem certos esportes. Tem certos esportes que, mesmo você sendo iniciante, você precisa de 2 anos ou 3 anos para fazer parte de um primeiro campeonato, de um primeiro torneio de qualquer coisa. E aqui não, eu participei do brasileiro, me inscrevi na minha classe corretamente, levei o sacode, mas me inscrevi, sou abusada, me inscrevi no São Paulo, me inscrevi no do Rio, então isso é fantástico. O ponto é que eu acho que mais assim, é a questão da aprendizagem, entendeu? É muito fácil. Por exemplo, se você vai para um esporte como tênis, coisa assim, você vai demorar mais de 1 ano para conseguir jogar com alguém, entendeu? Você não consegue devolver a bola, você não consegue... É difícil, entendeu? Você vai jogar squash e na segunda aula você já está jogando com o professor, entendeu? Então, assim, essa questão que eu digo que é insistente, entendeu? Eu acho que as pessoas, donos de academia, professores, eu acho que tem que entrar nisso, entendeu? Se você tem um bom serviço, entendeu? Eu tô baseando, óbvio, isso é um dado que eu tenho, uma estatística que eu tenho, entendeu? Eu sei que a cada 100 pessoas que entram na academia, nos lugares onde eu tô cuidando das coisas, 98 vão ficar. Então eu só preciso melhorar esse serviço aqui, entendeu? Eu não posso deixar cair a peteca aqui. Eu tenho que ficar pegando firme, né, para sempre melhorar o meu time, né? Mas isso funciona para qualquer um, né? Você imagina, por exemplo, quem tem uma clínica de estética, ou uma clínica odontológica, ou quem tem Cara, se você tem que melhorar isso, entendeu? Esse é o lance. Quantas pessoas entram, têm contato com o seu negócio, fazem o primeiro approach,
e elas voltam na segunda vez, entendeu? Qual que é o lance aqui, entendeu? Isso é melhorar o processo. Você vai descobrir qual que é o teu erro, você vai melhorar aqui. É o meu time, é o valor, é isso, entendeu? É a qualidade, o que é, entendeu? Então, acho que são essas coisas. Eu acho que falta um pouco de profissionalismo, vamos colocar aí, né? Tipo, Isso acontece no esporte, que a gente fala no Brasil de um modo geral, né? A gente, como brasileiro, às vezes reclama, os outros esportes não são, ou não recebem os incentivos do futebol e tal, tem aquela coisa, aquela discussão toda, mas é porque não é gerido de forma profissional muitas vezes, né? Não tem essa visão de negócios, como você está passando aqui pra gente. E aí, me fala o que você acha, ou por quê, ou o que está acontecendo no mundo, que o nosso esporte ainda não é olímpico. Eu acho que são três pontos assim, cruciais. Primeiro, eu acho que a gente tem que aprender a agregar um pouco mais de valor no nosso negócio. Então, a gente está falando de patrocínios, parcerias, enfim, isso. Por que eu estou falando isso? Você pega, por exemplo, street dance. Street dance é olímpico, entendeu? Só que street dance é o seguinte, street dance está passando na televisão e você está vendo lá uma calça da marca tal, você está vendo uma blusa da marca tal, você está vendo um tênis da marca tal, você está vendo um bonezinho da marca tal, você está vendo ela agrega, entendeu? Agora, o que a gente precisa é que tanto a WSF quanto a PSA, enfim, as organizações, quem rege o esporte aí, né? Quem toma as decisões pelo esporte, né? Que eles tenham um olhar um pouco mais empreendedor. Eu acho que esse é um primeiro ponto, tá? Eu acho que ele tem que ser... Porque, vamos falar a verdade, uma quadra de squash no vidro, de vidro, a quadra é espetacular. Eu já fui em torneio em Dubai, no Egito, nas pirâmides, e o negócio é fenomenal. Você pode montar em qualquer lugar no mundo, você pode montar dentro de um teatro, dentro de uma estação de metrô, como é em Nova York, enfim. Desculpa, mas é show, né? Então, assim, o primeiro a gente não agrega valor, né, pro negócio, pro business, né? O segundo ponto perto dos outros esportes, o squash é um esporte muito velho. Velho que eu digo é a média de idade. Então, os países que são... o Sérgio, por exemplo, escrevendo aqui na Europa, o squash é muito jogado. Mais ou menos, Sérgio. Eu faço parte da ESF, que é a European Squash Federation. Eu cuido da parte de marketing deles. Eu estou fazendo isso faz mais ou menos um mês, com um time muito bacana. Quem é o head desse comitê é o Luiz Ferreira, que ele é presidente da Federação Portuguesa, que, ao meu modo de ver, assim, é um dos gestores mais inovadores que a gente tem aqui no esporte no mundo, tá? A gente está vendo que a Europa está totalmente decadente em relação não a jogar de forma social, né? Mas da forma em empreender mais juvenis, em ter um esporte mais... Então, os países precisam cuidar um pouco mais de base para baixar a média de idade. Porque quando a gente baixa a média de idade, automaticamente a gente também entra com parte de consumo, entendeu? Então, a gente tem que aumentar o número de praticantes para ter uma melhora de consumo, tá? E o terceiro ponto, eu acho que precisa se profissionalizar um pouco mais. As entidades, enfim, de cima para baixo, precisa se profissionalizar, entendeu? Então, acho que ter processos um pouco mais bem estabelecidos, fazer um pouco mais de política, ter gente certa no lugar certo, entendeu? Quem sabe de fazer macarrão tem que ficar com macarrão, quem sabe de fazer molho tem que ficar com molho, quem sabe de cortar cebola fica com a cebola, porque senão o que acontece é que o cara que faz o molho fica com a cebola e o cara vai cortar o dedo e o molho é o sangue, não é o molho, entendeu? Então, tipo, a gente já perdeu a cebola e perdeu o molho. Então, assim, o que eu acho a gente tem disso. Eu tenho um conceito que o esporte no Brasil é muito amador, né? É muito amador, muito. O esporte em geral, né? Dizendo, hoje, por exemplo, eu tive uma informação que a maioria dos clubes de futebol, ou seja, a gente está falando do nosso top, né, de procura, enfim, nosso esporte número 1, né, onde está o dinheiro, as empresas não estão nem aí quando existem, por exemplo, são poucos os clubes, dá para se contar nos dedos, 2, 3 clubes que se interessam, por exemplo, quando se divulga uma capacitação em inovação, ou um curso de tal coisa, ou... Entendeu? É tudo muito burocrático, é tudo muito velho, é tudo muito arcaico. Você demora para ter uma informação, você demora para ter uma negociação, você demora para ter uma resposta. E isso no mundo de hoje é perder dinheiro, é perder tempo, entendeu? É perder oportunidade. Você não pode ter inovação num ambiente que demora 3 meses para decidir uma coisa.
passa por diretoria, conselho, isso. Como é que você vai inovar com isso? Você tem a ideia hoje, daqui a 3 meses, os caras já estão com 3 versões depois da ideia que você teve, entendeu? Eu tenho que fazer ontem o que eu tive de ideia, entendeu? Senão não adianta nada, entendeu? Então é difícil para você criar ambientes inovadores em estruturas que elas funcionam mais de forma um pouco mais arcaica, conservadora, entendeu? Eu não acredito muito nisso. Por isso que eu acho que o Cultura esporte não tem que se mudar. muda de um dia para o outro, né? Alguém assistiu essa live nossa, vai fazer amanhã. É um movimento, precisa de tempo, né? Envolve pessoas, processos, como você falou. Aqui veio um exemplo aqui, a Adriana também falou que lá na sua academia você montou um torneio só para iniciantes. Assim, Sim, a sim, a gente faz princípio encontros isso... para isso, porque é um problema que a gente via. isso, foi o O que você cara falou, às começou a vezes jogar, o cara começou a jogar, o cara não tem com é quem jogar, incentivo. então na verdade não é nenhum torneio, porque não existe competitividade. A gente faz o quê? Um encontro. Todo mundo que é iniciante vai jogar, e eles vão se jogar, eles vão se conhecer. Eu me preocupo muito, principalmente na academia, em gerar negócios, né, entre eles. Então, por exemplo, você começou a jogar hoje. Você vai jogar lá com a mulherada, você vai ver, por exemplo, que tem uma mulher que é advogada, civil. Se tiver algum problema, você vai falar com ela. Por quê? Porque ela faz teu esporte. Network, né? Ela faz teu esporte, ela é da tua tribo, entendeu? Você vai confiar mais nela. Se, por exemplo, o Sérgio, que está aqui na live, ele gosta de, sei lá, ele conheceu um cara que vende, sei lá, o cara é sommelier. Pô, o cara vai pedir coisa pro cara. Por quê? Porque o cara é da tribo dele. Então a gente está fazendo com que as pessoas saibam, né, se conheçam, né, tem uma interação entre eles, para a gente poder, além desses caras começarem a jogar, e mesmo sendo, entre aspas, bem iniciantes, poderem sentir uma experiência de jogar com uma outra pessoa, e não só com o professor dele, mas também de gerar um networking deles ali, entendeu? Porque senão tudo fica muito frio, né? Tudo fica muito engessado, né? E engraçado você estar falando isso, porque quando eu comecei também a fazer as aulas, eu pensei para mim, né, para os meus negócios, eu falei, nossa, que legal, há um ambiente bom, né, a galera do mercado financeiro e tal, eu ainda pensei muito isso, né? Claro. Só que, assim, dependendo do modelo, por exemplo, eu não faço aula numa academia de squash, é uma quadra, eu tenho aula, tenho meus professores, mas não tem esse momento de interação, não tem os grupos. Você terminou, vai embora. Você terminou, vai embora, entra o próximo. Então, entendeu? Mas assim, existem maneiras de fazer a coisa acontecer, mas precisa haver interesse, né? Enfim, assim, respeitando o interesse também do dono daquilo ali, mas o que você está falando, o que você está propondo aqui é que tudo tem uma consequência ou não ter consequência porque você não fez atividades básicas, por exemplo, botar a galera para se unir, né? Para se juntar, para trocar experiências, né? Claro. E interessante que, assim, o seu livro, falando agora do livro, né? Tá aqui, gente, olha, eu trouxe mesmo para fazer propaganda, livro, ó, tá aqui o livro, preciso da sua dedicatória, que eu só tenho da Abelheira aqui, querida Abelheira, mas você precisa fazer uma assinatura aqui no meu livro. Mas, assim, eu achei fantástico vocês criarem um livro que é o Beabá do Esporte, para quem é iniciante. Aí aquele cara que é iniciante adora, porque ele vai ler, vai mostrar para a família, olha o que eu estou fazendo, foi o que eu fiz, né? Que pai, mãe, esse é o esporte que eu estou jogando, para vocês entenderem o mínimo. Olha que legal, tem foto, muitas fotos. E aí o cara é mais maduro no esporte, o cara que já é antigo, compra para prestigiar, para incentivar o esporte. Você vai numa Saraiva, você vai no digital, não tem livro sobre esse esporte no Brasil, né? Então vocês empreenderam até nisso, de criar mais um mecanismo de divulgar o esporte e também, aí a nossa live acabou virando uma live de negócios, de gerar mais negócios, né? Um livro que pode abrir muitas portas para muita coisa, muito legal. Você quer falar para as pessoas sobre o livro, sobre esse processo e como elas conseguem comprar o livro? Bom, para comprar o livro é entrar em contato comigo, pode ser direct, no meu WhatsApp, enfim, quem tem meu WhatsApp. Até no meu Instagram tem também, ou do Abelho, ou do Marcelo Abelheira, ou da Karen Redfern, ou do Luizy Júnior. Na verdade, a gente vai ter agora, daqui a alguns meses, uma versão de e-book também em espanhol e inglês, né? Por conta até do mercado que eu tenho e tudo mais. Mas assim, na verdade, a gente pratica um esporte que não tem nenhum guia, né? Então, a pessoa que está começando a jogar, ela precisa ter uma referência, né? O que a gente está tendo de feedback, e isso é muito importante, tem muitos professores que acabam seguindo uma linha de progressão, enfim, de didática. Então, isso é bacana, entendeu?
Que na verdade é isso, né? A gente, essa ideia do livro, né? Começou tudo com o Marcelo Abelheira e com o Luiz Ir, depois entramos eu e a Karen, para aí sim formatar todas as ideias, enfim, fazer com que o livro viesse aí, que nascesse, né, esse projeto. E na verdade o esporte merece isso, né? Na verdade a gente está devolvendo o que o esporte deu pra gente, né? Muito bom. Então, esse é um negócio bacana. O livro tá legal, tá vendendo bem, a gente vendeu muito mais, sei lá, deve ter vendido já mais de 1.000 cópias já. Então, assim, o livro pro mercado que a gente tem, né, que é super nichado, né, super segmentado, tá ótimo, tá bem bacana. Bem O bacana. volume que você acabou de falar, para mim, me impressionou, porque eu não imaginava também. Pelo número de jogadores, né? Sim, 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 sim. Não, o mercado tá ótimo. Tá bem legal. E assim, quando a gente expandir realmente para e-book, aí a gente realmente vai dar Aí, então, o céu é o vai dar uma limite. voada. Sim, 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 É, sim, sempre. muito legal. E olha só, gente, a gente falou de Renovation Week, a gente falou de campeonato. Eu tenho uma notícia ruim aqui. Eu tô dividida, porque o brasileiro Não, esse você, ano. você vai dar uma notícia ruim, mas eu vou dar uma notícia boa da sua notícia ruim. Vai. É, porque É a meu aí. notícia que eu ia dar, que não é ruim mais, pelo visto, mas é que assim, eu tô dividida, porque o Renovation Week, que eu Aham. preciso estar lá, eu sinto necessidade de consumir tudo que me foi apresentado nesse primeiro evento, imagina no segundo evento, né? E eu comentei com o Ricardo Mota que a gente fez ele também foi palestrante lá, ele trabalha com comunidades, né? Dentro da Vale, ele trabalha com inovação aberta. E aí a gente falou, esse Renovation Week foi ao Rock in Rio de 1985, com problemas de Sim, infraestrutura, mas que marcou sim. para sempre. E o Rock in Rio hoje a gente está muito claro o que ele é, né? Mas eu queria ter estado no Rock in Rio de 1985, e eu não tinha idade para isso. Eu estou com 40 agora. Então, assim, as pessoas que estiveram lá, tipo assim, eu estive no Rock in Rio de 1985. Eu tenho esse orgulho de dizer que eu estava na Rio Innovation Week no Sim. primeiro Não, ano foi bem dela. bacana, foi bem bacana. Tá no segundo. Aí me veio a ideia de, não, mas vou comprar logo a passagem e tal, vou ver. No meio, fui olhar no meu Google Agenda, tá lá, bloqueada a minha agenda. Por quê? Porque é o brasileiro de Fortaleza, que eu ajudei a galera de Fortaleza também na campanha para Fortaleza ganhar, para sediar o brasileiro desse ano, gente. Agora, tô triste, não sei o que eu vou fazer, mas aí você tá me dizendo aí que vai ter alguma notícia que eu não Então, sei. o Rio Innovation vai ser do dia 10 ao dia 13. São quinta, sexta, sábado e domingo, né? Então nós dois estamos salvos. Por quê? Porque o brasileiro vai ser do dia, vai ser sábado, domingo, segunda e terça, que é o feriado. Então, nós temos, por exemplo, como falar assim, olha, os jogos, por exemplo, o jogo da Thaís, ele tem que ser a partir do domingo de tardezinha. Por quê? Porque você pega um avião e vai para Fortaleza do Rio e participa quinta, sexta, sábado e domingo. Entendeu? Quem é a Então, Thaís, né, da classe 6 de não, mas iniciante, não falando. interessa, não interessa. E eu, por Me exemplo, falo para esperem, os que eu vou caras, jogar só olha, no domingo. eu só posso palestrar até sexta-feira. Sábado eu tenho que estar trabalhando com trocentos caras que eu vou levar, entendeu? Então o lance é esse. Tá ruim, mas não é de todo mal, entendeu? Vamos resolver. Tá ruim, mas vamos Vamos resolver. resolver. Exatamente. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Ó, vem para a RGCSA, tá? Eu tô para ir, eu vou conhecer, eu juro. Agora, depois dessa live, não tem mais escapatória para mim, eu vou aí. Gente, adorei que vocês estiveram aqui, fizeram comentários, perguntas. A gente já tem quase 1h30 de live. Parece um bate-papo fluido aqui, que nem da gente Passar vê o tempo rápido. passar. Adorei, Galego. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Até a Adriana falou assim: Thaís, não é possível, você conseguiu um horário na agenda desse homem, que sinistra você é. Eu falei: eu não sou, não, mas eu sou cara de pau. Eu pergunto, eu peço. O máximo que podia acontecer é ele falar: não, nada a ver, ou não agora, porque eu não tenho agenda agora, vamos marcar um belo dia, quem sabe, mas conseguimos aqui conciliar nossas agendas. Então, fiquei muito feliz, obrigada pelo carinho, viu, Galego? Obrigado pela troca aí dos últimos dias, tem sido ótimo conversar com você. Acho que a gente tem muita coisa para falar, e depois de hoje, então, é muita coisa para Sim, falar. sim, sim. Eu Sim, sim, sinto sim. isso. Mas muito Bora. obrigada. Você quer falar alguma coisa aí, palavras finais, quer agradecer a galera, quer, Eu, quer dar em algum primeiro lugar, recado? sim, em primeiro Fala lugar, aí. bom, agradeço aí ao espaço, né? Foi muito bacana. Foi numa semana que eu estava aqui em São Paulo, então foi bem, assim, calhou, Deu casou certo. direitinho.
Foi um prazer aí. Pode me convidar para as lives que sejam necessárias aí, que eu achei muito legal. Acho que tem um caminho aí a seguir paralelo ao esporte. A partir de hoje, palestrante oficial para eventos e mundo corporativo. Aqui vou eu também. Enfim, quem quiser conhecer a academia fica em São Caetano. Quem quiser ir bater um papo, quem quiser conhecer, só falar comigo, vai lá fazer uma aulinha, experimental, tranquilo, gratuita, sem problema algum. A senhorita, quando tiver aqui, pode ir lá, só avisar, beleza. Vai ter uma camiseta da academia também, para poder desfilar com ela. Bom, é isso. Semana que vem eu tô já viajando, já vou começar a viajar para o Brasil, depois eu vou para Guatemala. E é isso. Me acompanhem nas redes sociais. E vamos por mais. É isso mesmo, tá bom? Pode ter muito insight aqui em 1h30. Nossa, vidas podem ser transformadas aqui com a nossa live. E eu realmente acredito nisso, por isso que eu faço o que eu faço. Né? Então, muito obrigada de novo. Assim, acho que o recado final que eu quero deixar para o pessoal independente de quem está assistindo, se é pessoas que praticam esporte, pessoas que já frequentam academia, enfim, que já jogam squash, pessoas do ramo esportivo, pessoas que são investidoras, pessoas que são, enfim, todo mundo tem seu trabalho, a coisa que ama fazer ou que quer mudar. Então, o que fica registrado aqui se você não está afim de trabalhar com o que você trabalha, muda. A vida é uma só, muda. Vai fazer o que você ama e vai gerir, vai fazer isso virar grana para você, sucesso, enfim, o que você quer fazer no seu trabalho. Em segundo lugar, não importa com o que você trabalhe. Eu trabalho com um esporte que, em teoria, tem pouca mídia, tem poucos, entre aspas, poucos lugares em relação a outros esportes, poucos lugares para prática. O mercado é muito pequeno, né? Mas eu consegui chegar no Rock in Rio da inovação e tecnologia através desse esporte. Tudo que eu tenho hoje, se eu consigo pagar minha conta de luz, se eu consigo investir dinheiro numa startup, ou se eu consigo andar num carro bacana, se eu consigo fazer uma viagem, isso é pelo esporte que eu tenho. É disso, né? Eu não sou nenhum herdeiro milionário, meus pais continuam vivos, tudo é gerado pelo negócio que eu comecei há 20 e poucos anos atrás. Então acreditem no negócio que vocês têm. Se vocês amam o que vocês fazem, acreditem e façam acontecer. Não fiquem de braços cruzados, porque não vai cair do céu nada, absolutamente nada. Tem que pagar o preço para o que você quer chegar, tá bom? Assim como o treinamento. É isso. Maravilhoso. Esse encerramento foi, não podia ser melhor. Eu não conseguiria fazer melhor. Muito obrigada de novo pelo seu tempo, viu? Valeu, Thaizinha. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.